Na Black Friday, a Farm transformou urgência em experiência. Fechou o app site por 2 horas, criou um jogo com desconto extra e ativou suas top clientes via WhatsApp antes da reabertura. Uma estratégia de escassez, exclusividade e CRM que gerou conversão 4 vezes acima da média da semana, em plena Black Friday. Para falar sobre da urgência à conversão, a estratégia da Farm, que gerou 67% mais vendas na Black Friday, eu vou convidar ela, que é formada em publicidade pela ESPN do Rio de Janeiro e possui mais de 10 anos de experiência no varejo digital, com passagem pelos setores de beleza e moda. Atualmente, lidera a estratégia digital da Farm Rio, com foco em marketing digital, CRM e e-commerce, ampliando a presença da marca em todo o país. Então, por favor, recebam com uma salva de palmas a Head de Digital da Farm Rio, Júlia Ferreira. Obrigada. Errei o nome, me perdoe. Obrigada, tudo bem. E vou convidar também ela, que é otimista por natureza e movida a resultados, nasceu no mundo analógico, mas é apaixonada pelo digital. Atua há mais de 10 anos em Customer Success, liderando estratégias de crescimento. Hoje, na OmniChat, trabalha com WhatsApp. Também passou pela Mutante, Cogna, Vivo e Claro. Recebam ela, que é Head of CS na OmniChat, Ana Vitória Falsi. Bem-vinda, o palco é de vocês. Só eu pegar aqui essa ficha. Obrigado. Fiquem à vontade. Antes da gente entrar especificamente no case que a gente veio contar para vocês, queria que você contasse um pouco do momento da Farm e qual era a expectativa da Black Friday para o ano passado. Vamos lá, né? A gente, na Farm, a marca é muito digital. Então, hoje, no grupo e assim até de dados de mercado, a gente sabe que o digital da Farm ele é muito grande para o negócio, né? Então, hoje, nós somos quase metade do faturamento do varejo. E aí, obviamente, a Black Friday é onde a gente traz a maior parte da nossa receita. Então, uma data muito importante. A gente tinha um desafio imenso, então a gente tinha que crescer mais de 2 dígitos versus o ano anterior. E aí a gente sempre fica se perguntando como é que a gente vai atingir esse desafio, né? Então, tudo começa um pouco daí, agora, assim, em junho, a gente já começa a conversar sobre isso. Agora, detalhando um pouco mais a estratégia, para todo mundo saber mais, num dos momentos mais importantes do varejo, que é a Black Friday, vocês tomaram a decisão de desligar o e-commerce e transformar isso num jogo. Da onde veio essa inspiração? De onde veio essa ideia? A gente está numa marca que a gente, ainda bem, tem uma audiência muito grande, uma cliente que topa muito as doideiras que a gente sempre tenta fazer. Então, a gente sempre se questiona muito, cara, o que a gente pode entregar, o que a gente pode trazer de novidade. A gente tem uma rede enorme de clientes, de vendedoras que multiplicam o que a gente decide comunicar. E aí a gente começou a pensar, cara, o que a gente vai fazer? A gente falou assim, cara, vamos fechar esse site, o app? E aí, no início, fica todo mundo meio assim, putz, não, acho que não, como é que a gente vai vender? A gente acredita que faz sentido. E aí a gente decidiu fechar o site, o app, por 2 horas, e a gente colocou esse joguinho com um contador. Então, no site, você só tinha um contador e ele te levava para o aplicativo. Também uma estratégia de você trazer cada vez mais pessoas para o aplicativo, e ele sempre puxava ali de você ter o dado dessa cliente, para que fosse possível que a gente se comunicasse com ela ali dentro daquele ciclo, daquela ação que a gente ia fazer. Eu estava pensando aqui, mas para eles entenderem bem na prática como funcionou, conta como foi o canal de comunicação que você usou, como que essa cliente entrava no jogo, como que você avisou a ela que você desligaria o site por 2 horas. Conta para a gente esse passo a passo. A gente se planejou muito pré, durante e pós. E qual era o nosso objetivo em cada uma dessas 3 etapas, né? Então, assim, claro que é um super desafio você fechar um digital do tamanho da Farm, e era um desafio para a gente enquanto Farm e para a companhia, você deixar o maior digital desligado por 2 horas. Então, era muito importante que, a gente fizesse com que as pessoas soubessem que ele ia ficar desligado e que gerassem, o nosso principal objetivo é que isso gerasse aquela sensação de, caraca, o que aconteceu aí? Então, é engraçado, porque quando você vai ver algumas pessoas assim, nossa, mas caiu, deve estar dando problema.
E aí a gente, não, é proposital. Algumas pessoas falaram assim, tá sem estoque, desligaram. E a gente deixava as pessoas acreditarem. Mas era muito importante que a gente se comunicasse com essa cliente. Vem aqui, vamos fechar, então, até no próprio jogo. Você ganhava um desconto para você usar depois, se você ganhasse o jogo. E aí tinha um percentual de pessoas que podiam ganhar ou não. E aí isso também a gente ia fazendo ali de acordo com o desafio da meta. Então, se a gente estivesse batendo, a gente aumentava o percentual ou diminuía. A gente também tinha comunicação que ia ser disparada no momento que a gente voltasse para o ar. Então, para se a cliente não tivesse ficado ali jogando, para que a gente trouxesse ela de volta. E a comunicação de reengajamento. Então, para cliente que tinha jogado ou que tinha interagido de alguma forma com essa página, né, com esse spoiler, para a gente trazê-la de volta ali quando o fluxo tivesse dado a barriga, né? É isso. E aí eu queria que você contasse um pouco o que o WhatsApp te permitiu fazer nessa estratégia que outros canais não te permitiram. Por que essa escolha do WhatsApp como um canal principal para conduzir esse jogo? O WhatsApp, assim, a maior vantagem dele é ele estar na mão da cliente o tempo todo, 24 horas por dia, né? Então, estou aqui falando com você, o meu celular está aqui, se alguém falar comigo no WhatsApp, ele vai vibrar e eu vou olhar. Então, assim, eu tenho os meus outros canais, mas, efetivamente, o WhatsApp traz uma coisa do instantâneo, do você precisa estar aqui, que casava muito com a nossa estratégia dessa coisa do, cara, você vai perder. Então, fica atento. E aí, o WhatsApp entra muito nesse momento. E aí, obviamente, em cada uma dessas 3 fases que eu te falei, ele entrava diferente, né? Então, primeiro, a gente ia lá com um texto para chamar essa cliente para vir aqui olhar o que a gente tinha feito. Depois disso, a gente chamava ela de novo. Vou abrir. Então, ele teve muito esse papel de estar ali na mão da cliente o tempo todo, né? E da gente conseguir acessar essa cliente de forma rápida e de forma fácil num canal que ela fosse olhar, com certeza. É isso. Aí já dá o gancho aqui para o próximo slide, que para que essa ativação toda essa estratégia funcionasse, você teve que trabalhar bem a escolha do público certo, né? Que eu gosto muito da chamada desse slide, que é a mensagem certa, para a cliente certa, no momento certo. Como que foi essa definição do público para esse sucesso todo? Assim, eu gosto muito de falar sobre essa linha do tempo que a gente criou, porque cada segmentação ela estava adaptada de acordo com o momento que a gente estivesse falando com aquele cliente daquela jornada ali do fechamento desse site, desse aplicativo, né? Então, foi muito importante essa parte de segmentação, de entender qual era o cliente que a gente queria falar, para depois a gente chegar na forma como a gente ia falar com ele. Então, a gente fez muito essa definição. A gente foi discutindo muito sobre isso ao longo dos meses anteriores, né? Então, comentei com você, a gente fez muito teste, a gente testou muito plataforma, a gente testou muito público e muito, muito ancorada a estratégia por segmentação para a gente não cair naquela máxima de falar com o cliente errado, da forma errada, num momento que eu não fosse captar. E aí eu consigo, através dessa segmentação, garantir que em cada uma das 3 fases do meu processo ali, pré, durante e no pós, eu consiga trazer esse fluxo de acordo com o momento que eu estiver precisando que ele venha, né? Uma coisa bem interessante desse case é que, na Black Friday do ano passado, vocês abordaram 300% mais de público. E aí queria que você falasse um pouco aqui para todo mundo qual que foi o papel da IA, do IS, da OmniChat, nesse processo para você. Como que isso te apoiou? Assim, sem a IA, acho que seria muito difícil que a gente conseguisse aumentar tanto a quantidade de conversas que a gente gerou e a quantidade de comunicações que a gente foi capaz de fazer. Porque, na prática, eu precisaria ter um exército de pessoas. Então, a gente foi, ao longo desse momento prévio, ensinando a IA, então, entendendo qual era a forma que a gente queria que ela se comunicasse. Então, assim, a cliente da Farm, isso é bom e isso é ruim. Ela gosta de conversar, ela gera, ela vai ali, ela pergunta mesmo, ela interage. Então, para a gente era muito importante que ela estivesse preparada para responder tudo isso, né? E que a gente conseguisse gerar essas conversas. E seria assim, hoje eu acho que, independente do tamanho da empresa, né? Nós somos uma empresa grande, mas mesmo uma empresa menor, a maior dificuldade que a gente tem hoje é capital humano criativo.
Então, assim, eu também não consigo ter os criativos ali gerando o tempo todo milhares de conversas para milhares de segmentação. É impossível, não se paga, né? Nem se paga. Assim, eu posso fazer um tema, não vai se pagar. Então, a IA, ela possibilitou que a gente tivesse esse aumento de conversas geradas e aumento de pessoas ali com a marca mesmo, de conteúdos, né? Então, a gente faz o base e ela se desenvolve a partir disso. Então, para mim, o papel principal foi esse, né? Possibilitar que a gente conseguisse aumentar exponencialmente o número de conversas que a gente estava tendo. E seguindo essa linha, acho que tão importante quanto escalar foi o seu resultado de conversão. Teve um crescimento, comparado com uma semana antes da Black Friday, de 4 pontos, o que é muita coisa de crescimento de conversão. O que você acredita que foi determinante para você ter esse resultado tão expressivo que foi a Black Friday do ano passado? Cara, assim, eu sei que parece clichê, mas é muito verdade sobre a segmentação certa para o cliente certo, com a comunicação muito certa. Então, assim, a gente fica muito próximo ali para entender efetivamente o que eu tenho que mandar. O WhatsApp, ao mesmo tempo que ele tem esse canal muito próximo do cliente, ele também é um lugar onde o cliente tem menos paciência, digamos assim, para receber spam. Então, é muito importante que você seja estratégico. Então, foi aí que a gente uniu, né, a facilidade do canal com essa facilidade de usar a IA a nosso favor na parte da comunicação, para que a gente conseguisse ter esse sucesso e ter muito sobre a comunicação. Assim, a gente trabalha muito próximo ali de estar conectado com o que está se falando no momento, com qual é o assunto do momento, que a gente possa também gerar essas conversas mais assertivas e que tenham a ver ali com o público que a gente está se comunicando, né? Então, muito juntar a segmentação com a comunicação que eu decido mandar. Vocês cresceram volume e cresceram conversão. Você acredita que isso seria sustentável? Vou até arriscar dizer que isso seria possível sem o apoio de uma IA? É muito difícil, né? Porque é isso. É difícil você ter todo esse capital humano que seja capaz de ser tão assertivo na comunicação e de ir personalizando. Porque, no fim, do outro lado, você está interagindo com uma pessoa, e aí fica uma pessoa, você tem essa coisa do timing, né? E quando você está ali com a IA, ela te ajuda nesse fator. É possível que ela gere essa conversa, gere essa resposta. Então, acho que seria muito difícil, assim, porque é uma quantidade muito grande, né? Quando a gente vê os aumentos percentuais são muito grandes, e aí quando você vai ver o aumento de pessoas mesmo, de quantidade de telefones com esse impacto é muito grande. Então, assim, acho que seria muito difícil que a gente conseguisse. Com certeza. Acho que até a vida da gente, né? Se a gente tira a IA, eu acho que a gente já não teria mais a mesma performance, né? Acho que todo mundo aqui deve concordar. A Black Friday foi um sucesso, acho que os números comprovam. E aí a pergunta que eu quero fazer aqui, o que você pretende manter dessa estratégia para o ano que vem e o que você pretende evoluir? Acho que isso é interessante. Eu acho que, assim, falando como marca, né, e como empresa, assim, essa estratégia, a gente sabia que ia funcionar, porque a gente confia muito nas coisas que a gente inventa. Mas, quando a gente olha o número, realmente é muito impressionante. Então, a gente vendeu, versus o ano que a gente ficou no ar o tempo todo, a gente vendeu 30% a mais, mesmo ficando 2 horas fora do ar, com a mesma promoção, tá? Eu não mudei promoção de um ano para o outro, porque o óbvio seria, mas você foi mais atrativo. Mas, sim. Não fomos, assim, a promoção foi a mesma nos 2 anos. Acho que a gente tem um desafio muito de continuar sendo muito assertivo, porque a gente sabe que cada vez mais a gente tem desafios de spam, de entrega. Então, muito como a gente consegue que a IA ajude a gente a ser cada vez mais assertivo, a se comunicar da melhor forma com aquela pessoa que se dispõe a receber uma mensagem nossa, né? Então, ligar cada vez mais réguas automáticas que funcionem de forma automática e que o time consiga ficar muito mais pensando na estratégia e só ponderando ali. Acho que é um pouco disso, assim, mas é sempre um desafio, né? Porque a gente sempre vai querer ser maior, quer uma novidade, mas acho que vai ser um pouco disso. Acho que para a gente fechar,
Eu queria que você compartilhasse aqui com o pessoal, acho que a gente está falando muito de tecnologia, do uso do IA, enfim, desses resultados expressivos, mas sobre a Black Friday no Grupo Asas. Assim, a Omnichat teve o prazer de estar junto nesses dias. Gente, é muito emocionante estar junto. Eles monitoram minuto a minuto tudo o que está acontecendo. É um grande evento no Grupo Asas, a Black Friday. Queria que você compartilhasse isso com o pessoal, porque parece uma ação isolada, mas ela faz parte de uma estratégia muito grande de Black Friday. Conta um pouco para o pessoal. Eu acho que eu tenho duas funções, né? Eu sou head da Farm e eu organizo todo esse evento da Black Friday. Ele é um evento que já tem 8 anos, então ele hoje faz muito parte da cultura. A gente coloca todas as marcas numa arena, a gente coloca um telão do tamanho desse, acho que maior até, com a venda de todo mundo, e a gente fica monitorando isso, assim, real a real, assim. E tem uma coisa muito legal, que a gente vê, assim, muito culturalmente, é muito importante para o grupo, assim. Então, tem momentos que você fica até feliz, assim, uma marca às vezes não está batendo, a outra tá, você vê o time todo vai na outra marca, cara, e aí, o que a gente pode fazer? Já fez isso, já fez aquilo. Então, às vezes, com as próprias plataformas, tá? A gente tem muito isso, né? Então, até com a Omnichat, a Off Premium começou a usar, fez os testes, cara, vamos lá, faz sentido, e aí a Farm testa uma régua. Então, assim, vocês foram lá esse ano, né? A gente começou esse ano, a gente abriu para fornecedor, então foi muito incrível mesmo estar lá, e até às vezes, quando a ferramenta está lá, fala assim, cara, já testaram isso? E aí a gente vai e testa. Então, é muito importante, assim, isso é uma coisa que a gente leva todos os anos, isso é uma super prioridade, assim, para a gente. E eu estava brincando que não dá para fazer, porque, assim, é um evento caro, né? É caro você juntar todo mundo num lugar, ter essa estrutura. Não dá para fazer teste AB, né? Que a galera que ficar no grupo que não pode ir vai ficar chateado. Então, a gente faz umas contas aferindo muita coisa. A gente acredita que por ter esse momento, a gente vende de 20% a 30% mais do que se a gente ficasse como a gente fica normalmente, de dia a dia. Muito bom. Não, e a gente, falo em nome do Omnichat, fica muito feliz de estar junto com vocês esse dia, porque a gente sente toda a emoção, olhando o telão, o resultado, minuto a minuto. Então, faz muita diferença. Queria te agradecer por essa conversa, Obrigada. por compartilhar esses resultados com todo mundo aqui. Estamos abertos aqui, se alguém tiver alguma pergunta. Alguma pergunta? Aqui. Oi, tudo bom? Meu nome é Léo, eu sou do Provei.ai. A gente tem, no caso, um provador virtual para roupas, e não é em realidade aumentada, é inteligência artificial mesmo. E justamente disso eu queria perguntar, né, nessa onda de inteligência artificial, qual que é a importância ou qual que é o futuro que você vê de provadores virtuais dentro da loja, então que traz essa experiência do cliente online, à distância, conseguir provar, ver a loja, né, ver a peça em si de forma fidedigna, entender um pouco se você vê esse espaço no mercado, se é realmente o futuro igual, pelo menos a gente acredita que seja, entender um pouco da visão da Farm em cima disso. Cara, acho que sem dúvida, né? Eu acho que hoje qualquer varejista que tem um digital de moda, muito provavelmente sofre com devolução. Então, acho que onde a gente mexe nesse ponteiro é você oferecendo um bom provador, enfim, medida de peça. Então, assim, acho que com certeza é o futuro, né? A gente vê aí as grandes varejistas sendo pioneiras nisso. Então, acho que não dá para a gente fechar o olho e ignorar, ainda mais quando a IA entrega para a gente a facilidade da gente fazer isso, né? Entendi, obrigado. Oi, tudo bem? Eu fiquei muito curiosa acerca... Tu falaste que aumentou 30% ali do faturamento. Eu queria entender se vocês conseguiram metrificar, se esses 30% foi ao longo do dia, o que aconteceu nessas 2 horas, onde o site ficou fora do ar. Porque quando a gente fala na experiência de compra no e-commerce, a gente fala muito de fluidez. Então, qualquer trava no site ou na hora do pagamento, esse consumidor final que exige uma agilidade, ele pode desistir dessa compra. E aí eu queria entender o que aconteceu nessas 2 horas, se as vendas estabilizaram, elas caíram, se vocês, ao perder alguém, como que metrificaram isso? A gente não teve venda essas 2 horas, né? Então, eu realmente... Nem pelo aplicativo? Não, eu fechei tudo. Tá. A gente fechou tudo. A gente não teve venda nessas 2 horas, assim, 0 venda. Foi literalmente o tempo da Vetex só cair quem estava no checkout. A gente caiu quem estava no checkout, a gente não deixou a pessoa fechar a compra dela. E aí, como é que a gente analisou? Peguei os últimos anos, quanta venda eu tive nessas 2 horas
e qual foi o meu pico de venda no momento que eu viro a promoção. Porque apesar de nos anos anteriores eu não ter fechado, eu tive a virada da promoção. E aí, quando eu olho isso, eu tive, na hora que eu abro o site, o aplicativo, eu tive a mesma venda que eu tive naquela mesma hora, quando eu virei no ano anterior, a venda das 2 horas que eu tinha tido e 30% a mais. Eu não sei te dizer quantas pessoas a gente perdeu, porque era sessão, né, ali. Mas a gente bateu todos os recordes possíveis, assim, de requisição. Teve muita gente que ficou o tempo todo que a gente estava ali com ele fechado, né? A gente jogava todo o fluxo do site para o aplicativo. E algumas pessoas ficaram ali realmente jogando o joguinho esse tempo todo. Mas a gente mediu a venda assim, dessa forma. Mais alguma pergunta? Boa tarde. Meu nome é Iris, eu sou da DP6. A gente trabalha muito com dados, né, para marketing. Eu achei super madura a comunicação de vocês, né, a personalização que vocês fazem. E a minha dúvida é mais com relação ao processo de... vocês têm os dados dentro de casa para conseguir entender melhor o comportamento, né, de cada perfil de cliente e definir essas regras de comunicação. Mas como que é hoje a maturidade analítica do time que vocês têm hoje nesse processo de compreensão, né, de clusterização? E se vocês têm hoje uma cultura de testes, né, mais avançada, o quanto que você vê que isso é fundamental para fazer o funcionamento dessa máquina toda acontecer, né? Cara, acho que, sem dúvida, é 100% fundamental que você tenha um time que seja capaz de ler os dados que você tem, né? Então, hoje a gente tem uma estrutura corporativa que fica responsável por toda essa organização do nosso banco de dados e do que a gente tem e do que a gente mede. A gente tem as plataformas que estão com a gente, que muitas delas entregam muito conhecimento de segmentação, e a gente vem fazendo um processo dentro do meu time hoje, apesar de eu ter uma área de dados fora, eu tenho uma área de dados dentro do meu time hoje, que é boa parte do time, e que fica responsável por dar esse dado para que o CRM trabalhe. Então, a gente vem se estruturando ao longo dos últimos 2 anos para isso. Então, em transformar o CRM muito mais do que uma área de venda, porque ele também é isso, ele também é um canal de venda, mas, obviamente, ele é um canal de inteligência. Então, a gente vem se estruturando ao longo dos últimos 2 anos, um time bem maduro e que é muito capaz, assim, de fazer hoje essas análises, de imputar isso para o negócio. E aí, muito mais do que para o meu negócio, né? Então, imputar isso para o time de produto, imputar isso para o time comercial de loja, né? Enfim, a gente tem o dado como um todo. Obrigada, gente. Estamos encerrando mais uma palestra. Raul vai entregar o troféu para vocês. Uma salva de palmas, por favor, para nossos palestrantes.